que é a otite? Otite é uma inflamação de ouvido. Ela pode ser causada por agentes bacterianos, fúngicos. Tem várias regiões da orelha que pode ser acometida. Nós temos 3 regiões. A orelha externa é do tímpano até o pavilhão. A orelha média entre o tímpano e a cadeia ossicular, que são os 3 ossinhos do ouvido. E o labirinto, que é conhecido como orelha interna. Qualquer acometimento dessas 3 regiões é chamada de otite. Ela está inserida dentro de um osso que chama osso temporal e tem uma comunicação com a região aqui atrás que se chama mastoide. Então, o conceito de otite geralmente envolve essas 3 regiões e a comunicação desse ossinho aqui atrás, que se chama mastoide, com a cavidade da orelha média. O que pode causar uma crise de otite? As crises de otite mais frequentes são os quadros virais, principalmente na infância, até os 2, 3 aninhos é mais comum. Aquela criança que acorda de madrugada, que às vezes estava tudo bem de dia e a madrugada vem com dor, né? Agentes bacterianos podem vir já de cara como uma infecção bacteriana, pode ser também seguido de um quadro viral, que predispõe a uma infecção bacteriana. E a infecção de ouvido, ela é muito associada a infecções de via aérea, pela comunicação que nós temos entre o ouvido, o nariz e a garganta, através de uma região chamada tuba auditiva. O mau funcionamento da tuba auditiva, que ela abre e fecha para comunicar e equalizar a pressão dentro da orelha média, pode levar a uma inflamação ou a uma infecção de ouvido. Existem tipos diferentes de otite? Existem vários tipos, né? A gente pode separar pelas regiões, a orelha média, que é relacionada com a garganta e com o nariz. Geralmente, essa região ela pode ser acometida por quadros bacterianos e virais, normalmente relacionado a infecções de via aérea, né? A orelha externa, ela é muito comum no verão, por exemplo, relacionada à umidade, trauma da pele e do conduto, impactação de cera ou até mesmo a ausência de cera, que pode dar inflamação de ouvido, doenças da pele do conduto ou do pavilhão, né? E o labirinto ou orelha interna, ela é uma outra região, focando no quadro da infecção da orelha média, pode ter um acometimento da orelha interna que é mais raro. A otite é contagiosa? Pensando na região local, nós temos que ter um pouco de cuidado, né? Pode ter a infecção de ouvido que vaza, a secreção tem bactéria, realmente ela é contagiosa, tá? Mas não é tão contagiosa como nós temos o quadro de infecções de via aérea superior, tá? Então é muito frequente, às vezes a pessoa está com um quadro de sinusite ou secreção nasal e ela vai transmitir mais pela via aérea do que pela infecção de ouvido que ela está nesse momento. Gripes e resfriados maltratados podem deixar a pessoa mais vulnerável à otite? Com certeza, o mau funcionamento da via aérea superior, levando a inchaço da mucosa, dos seios da face, das conchas nasais, infecções de garganta, levam ao inchaço da região conhecida como tuba auditiva. A tuba conecta e equaliza a pressão dentro da orelha média, que é uma estrutura que, se não for equalizado ou juntar secreção, a tuba auditiva não drena essa secreção do ouvido para a garganta, vai gerar dor, irritação numa criança pequena que não sabe se comunicar, pode gerar febre, secreção espessa com pulso, né? E dor com ou sem febre, e às vezes até o rompimento do tímpano com vazamento de secreção. Quanto tempo pode durar uma crise de otite? A maior parte das vezes o quadro é viral, então ele é bem curto, de 3 a 5 dias, geralmente nós temos, às vezes, olhando, o paciente ainda tem alteração, mas ele ainda vai ter secreção na orelha média, mas
muitas vezes sem sintoma nenhum. Se for uma criança, ela não vai te contar. Caso tenha secreção ainda ou vazou esse ouvido com secreção, pode persistir o sintoma de perda auditiva. Então, é importante lembrar que, às vezes, os sintomas que mais incomodam, que é a dor e a febre, eles têm um curto prazo, em uma grande parte dos pacientes, mas depois ele pode persistir silencioso se for numa criança com uma perda auditiva leve, unilateral, apenas se for de um lado só essa infecção, esse sintoma ele vai ser persistente e às vezes passa desapercebido, né? E alguns pacientes que têm uma otite crônica, que nós vamos separar o conceito de crônico e agudo em termos de tempo, ou se tem a perfuração timpânica ou não, esse paciente ele vai cursar com sintomas persistentes de perda auditiva, secreção, e muitas vezes o quadro crônico não vem com dor. A maior parte das vezes vem só com secreção e perda auditiva. Quais são os principais sintomas da otite? Quando falamos num quadro de otite média aguda ou uma otite externa, os sintomas vêm de dor local, com ou sem secreção vazando no ouvido, com ou sem febre. A maior parte das vezes é isso daí. As infecções da orelha externa cursam também com muita coceira e às vezes o inchaço do conduto. E pode até aparecer infecções do pavilhão, cursando com infecção da cartilagem ou mesmo um inchaço externo. Como é feito o diagnóstico da otite? Uma infecção ou uma inflamação de ouvido é feito através da história clínica. Nós perguntamos o tempo, os sintomas frequentes que estão acontecendo, se é uma vez só ou se é recorrência. E o exame clínico através do otoscópio, que é um aparelho que nós olhamos através do conduto. A maior parte das pessoas já foi ao pediatra e no clínico e no otorrino, já conheceram, já tiveram um exame do ouvido. É um exame clínico com bastante... nos auxilia bastante, não temos tanta necessidade, na maior parte dos casos, de utilizar outros exames, né? Os quadros crônicos ou com alguma suspeita diagnóstico que não seja apenas uma infecção ou uma inflamação simples, nós temos também a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, mas são casos específicos e não são a nossa rotina dos quadros de infecção aguda sem complicação. Existem fatores de risco para desenvolver a otite? Sim. Quando nós pensamos numa via aérea e uma tuba auditiva ruim, isso pode ser genético, no caso de doenças genéticas como a síndrome de Down, que tem uma fragilidade muscular orofacial, então a tuba não funciona bem, predispõe a infecções de ouvido. Existem algumas crianças e um histórico familiar, principalmente relacionado a infecções antes dos 2 anos de idade, que pode ser genético, então tem uma predisposição, uma baixa imunidade específica, que também não é nosso primeiro fator de causa para as otites, tá? E no nosso dia a dia mais corriqueiro é a via aérea. Se a via aérea não está funcionando bem, o nosso ouvido pode sofrer. A gente fala bastante isso no consultório, de manhã, à tarde e à noite, vemos crianças e adultos com infecções de via aérea, e a secreção subiu para o ouvido. Quando pensamos na população pediátrica, quanto mais tempo passa, mais cedo as crianças têm contato íntimo entre elas dentro de uma creche ou numa escola. É muito bom para a socialização, mas os germes da via aérea eles são facilmente transmitidos em ambientes de aglomeração. Então nós temos cada dia mais, nós vemos crianças com infecções mais recorrentes, que são frequentes, mas eventualmente uma ou outra tem uma resposta pior, né? Existem fatores locais que podem atrapalhar, então malformações da orelha e também doenças genéticas ou congênitas que podem afetar uma doença local no ouvido e, muito comum, rinite, sinusite e inflamação ou hipertrofia da adenoide ou das amígdalas. Então, mais uma vez, o otorrino conectando ouvido, nariz e garganta. Às vezes as famílias não conseguem fazer esse link
tão facilmente, né? Mas a adenoide ela fica do lado da região que vem a entrada da tuba auditiva para a via aérea. E se a adenoide tiver uma infecção crônica ou muito inchada, ela pode atrapalhar esse fluxo de drenagem do ouvido com o nariz. Esse funcionamento e a equalização da orelha média com a garganta. Existe um grupo de pessoas com predominância da otite? Geralmente, como eu falei, a otite ela pode ter uma predisposição genética, pode ter uma predisposição por alterações orofaciais ou crâniofaciais, que são comuns em doenças sindrômicas, como a síndrome de Down, e muito frequentemente associado com a hipertrofia de amígdala e adenoide. Então, esses fatores locais, mecânicos ou do funcionamento, elas vão aumentar o risco das otites. Quais são os tratamentos para a otite? O tratamento de um quadro viral leve ou com dor ou febre, ele pode ser sintomático. É até muito frequente a automedicação ou até mesmo usar mais medicação do que o necessário para os quadros virais, porque ele é muito parecido com quadros bacterianos, que uma grande parte pode exigir uso de antibiótico. Mas tem países que têm mais acesso na rotina com um médico de família, ou um pediatra, um otorrino, e que a família tenha uma expectativa já adequada com aquela situação que tolera mais esperar e utiliza menos antibiótico, que também é bom. Mas na nossa cultura brasileira, o acesso médico vai e a gente quer tudo que se resolva o mais rápido possível. Então, no Brasil, ultimamente, é difícil não usar antibiótico quando o agente é bacteriano, né? E mesmo a gente frisando a não necessidade do antibiótico nos quadros virais, isso é algo que tem que ser discutido junto com a família, para eles terem clareza de que o filho vai melhorar, mesmo não tomando um antibiótico. Vai ter a febre, não vai ser apenas uma, a criança vai chorar de madrugada, você vai limpar bem o nariz, tem alguns dias de sofrimento e depois a tendência é melhorar, né? Então, basicamente é isso. É possível prevenir a otite? Sim, se nós conhecemos que essa família, essa criança ou esse adulto, ele tem uma predisposição ou pela condição ser congênito ou genético, os irmãozinhos têm, se é muito frequente, ele já começou a ter, se tem um fator local no nariz ou tem muitas infecções de via aérea, nós cuidamos do paciente como um todo para poder amenizar, às vezes, o que é a ponta do iceberg, que é a dor de ouvido na madrugada, né? Ou durante o dia com febre e dor. Então, o que às vezes leva o paciente no nosso consultório não é a causa básica que nós temos que resolver. Muitas otites podem ser evitadas se nós temos um bom cuidado da nossa via aérea. Se for cirúrgico, por exemplo, retirada das amígdalas e das adenoides, muitas vezes apenas os cuidados com medicação, a maior parte dos nossos pacientes não operam, porque existe muita medicação, existe muito controle ambiental que diminui a quantidade de secreção, evitando muito as infecções ou inflamações. Então, a nossa consulta médica vai girar nesse norte. O que é a ponta do iceberg que trouxe o paciente, o que nós temos que aprofundar nesse paciente que podemos resolver por mais tempo. Existe cura para a otite? Cada paciente funciona de uma maneira única. Então, existe a otite que ela pode ser pontual. Uma grande parte das crianças vai ter uma infecção ou outra durante a infância, vai resolver e não precisa de acompanhamento. Precisamos lembrar de causas de perda auditiva. Então, a infecção é uma das causas de perda auditiva. Infecção crônica é uma das causas de perda auditiva que vai gerar atraso de linguagem. Então, às vezes, a família só percebe
que aquele quadro de infecção que ela teve 1 ou 2 vezes ficou silencioso, vai perceber só depois de 2 ou 3 anos, quando não está indo bem na escola, quando tem alteração no aprendizado, ou mesmo o adulto que teve uma infância com muitas infecções e lá na frente ele até escuta bem e pode ter alteração no processamento da audição. Então ele escuta, mas não processa muito bem essa informação. Então, sempre que tiver a suspeita de infecção, procurar um especialista. Se tiver recorrência de infecções, nós temos que ficar de olho nessas causas mais silenciosas que podem dar sintomas lá na frente. E o momento de tratar é agora, prevenção é ir no médico, fechar diagnóstico para a gente saber se dá um passo a mais ou não. Meu filho ou o meu caso é apenas essa situação e está tudo bem. Vale lembrar mais um sintoma, não falamos de câncer, mas a infecção de adulto na infância, às vezes até uma persistência de inflamação em ouvido, ela precisa ser avaliada por um especialista. Exatamente pela comunicação do ouvido com o nariz, em adultos é um sintoma que a gente precisa afastar, principalmente em adultos, né? Afastar algumas doenças podem ser até malignas da via aérea, que podem, primeira causa é, nossa, estou com uma dor de ouvido que não melhora. Nossa, vazou meu ouvido, não, isso aqui tampou e não voltou, tá? Então, não precisa ficar alarmado, né? Tive dor de ouvido é câncer, não é isso, né? Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, doenças mais graves elas podem acontecer, inclusive complicações dessas infecções que nós conversamos.